boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Passageiros voltam a pagar tarifa de R$ 1,80 no metrô de BH. A ação coordenada pelos comandantes das PMs em todo o país prendeu nesse final de semana 800 suspeitos de vários crimes. A Paz afirmam que vão suspender atendimento a excepcionais se o governo de Minas não demorar ainda mais a fazer o repasse de um atraso aí de R$2 milhões em verbas. O golpe do casamento, noivos contratam vídeo e fotos, mas não recebem o material. No futebol, o final de semana foi de vitória para o Atlético no Campeonato Brasileiro e também para o Cruzeiro, que deu uma boa subida na tabela e hoje ainda garantiu um jogador na lista de suplentes do Tite. Bom, e há exatamente um mês da Copa do Mundo, as lojas já estão prontas com todo tipo de produto e acessório para atender os torcedores. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma ação coordenada por comandantes de polícias militares em todo o país foi realizada no sábado e no domingo, levando à prisão aí de 800 suspeitos envolvidos em vários tipos de crime. O balanço dessa operação Tiradentes foi apresentado hoje. A operação foi conjunta entre as polícias militares de todo o país. As polícias vêm se aprimorando. O Conselho Nacional de Comandantes Gerais, ele tem esse condão de fazer com que haja padronização nas ações, principalmente nas fronteiras, com ação conjunta entre os órgãos envolvidos, como também uma troca de informações no nível de inteligência, ou seja, aprimorando a questão operacional e melhorando também a qualificação da informação no que tange a inteligência. Os números são expressivos. De acordo com a PM, 800 pessoas foram presas em quase 40 mil abordagens policiais. Entre os principais delitos estão o tráfico de drogas e a formação de quadrilha. Temos um duro golpe no tráfico de drogas, muitos traficantes presos, alguns com uma informação preliminar de envolvimentos com quadrilhas, inclusive de caixas, explosão de caixas automáticos. Muitos presos também com formação de quadrilha nas suas fichas criminais, com mandados de prisão. A polícia conseguiu retirar e, consequentemente, prevenir o crime. Ainda segundo a PM, 115 armas foram tiradas de circulação, centenas de pinos de cocaína, crack e também milhares de buchas de maconha foram apreendidas. Se nós formos com a máxima da teoria de que cada arma de fogo na mão de um infrator representa de 100 a 150 delitos, a Polícia Militar em Minas Gerais conseguiu prevenir em torno de 15 mil ocorrências contra a vida ou contra o patrimônio. Mais de R$2 milhões. Esse é o valor dos repasses que as APAES, as associações de pais e amigos dos excepcionais, estão denunciando que não estão recebendo do governo de Minas. Somente para a APAE de BH, o atraso já chega a R$336 mil. Aqui nesta casa moram 8 pessoas, cada uma com a sua história de vida. Mas juntas elas formam uma só família que precisa não só da ajuda da sociedade, mas principalmente do governo. É uma casa-lar e a manutenção dela depende da verba que o governo do estado repassa para a APAE. Mas o dinheiro está atrasado. As casas-lares existem desde 1997, quando o governo firmou um convênio com 26 APAES para que elas abrigassem as pessoas vindas da extinta FEBEM, que se encontravam sob a tutela do estado. Eu sinto aqui como se eu me sentisse na minha própria casa, né? Passo o dia, passo a noite, né? Os meninos não têm referência familiar, então somos nós, mãe social, que trabalhamos aqui, né? Que temos que cuidar dele como se eles fossem nossos filhos mesmo. A casa é boa, todo mundo trata nós bem, todo mundo trata nós com educação. Na paz eu sou mais feliz, tem compra todo mês. Os recursos do convênio são direcionados para pagamentos de aluguel das casas, funcionários, alimentação, lazer e até medicação. Com a falta do repasse, está tudo atrasado. A gente está com 9 mil de aluguel atrasado. Para pagar o salário dos funcionários, nós fizemos um empréstimo de 200 mil no banco. E água, luz, telefone também estão em atraso. E como também está faltando medicamento no posto de saúde, a gente tem que comprar. O contrato prevê o repasse a cada 4 meses para a manutenção das casas e, consequentemente, para a sobrevivência de cada morador.
O governo deveria ter repassado para a gente em abril R$336 mil, que a gente estaria utilizando esse dinheiro em abril, maio, junho e julho. Como ele não depositou isso ainda e a gente pegando empréstimo no banco, a gente fazendo dívidas, quando esse dinheiro chegar, nós vamos ter que pagar os empréstimos que fizemos e a nossa dificuldade vai continuar. Saúde, educação e assistência social comprometidos. Nós fazemos um serviço que deveria ser o Estado a fazer, né? O nosso trabalho é executado e muito bem executado, nós não deixamos de fazer nada. Agora, o dinheiro faz muita falta, porque a gente fica devendo tudo. Então, se acabar, e não de que a gente vai, então a gente precisa da colaboração de todos para ajudar dinheiro para pai e para pagar os funcionários e para os meninos remédio que eles precisam. Por meio de nota, a CEDES, a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, afirmou que o repasse para o programa Casalar da APAI de Belo Horizonte, em atraso desde o dia 30 de abril, está entre as prioridades para ser quitado. Já a Secretaria de Estado de Saúde também nos enviou nota reconhecendo o atraso de 10 meses nos repasses ao PIPA, o Programa de Intervenção Precoce e Avançado. Já aí a Secretaria atribuiu, a demora ao déficit financeiro do Estado de Minas Gerais e disse que está se empenhando para que a quitação seja normalizada. Outro destaque de hoje é que a tarifa do metrô de Belo Horizonte voltou para R$ 1,80. A decisão judicial foi tomada na última sexta-feira, mas somente hoje a CBTU foi notificada. A semana começou como era antes, pelo menos no preço da passagem do metrô na capital. O valor que chegou a operar em R$ 3,40 no fim de semana foi suspenso por conta de uma liminar expedida na sexta-feira. Hoje, na bilheteria, o preço praticado já era o de R$ 1,80. Tomara que perdure. E eu acho que não só a liminar, mas sim o julgamento do mérito, da sentença, deveria sim apoiar e não concordar com essa tarifação tão alta. O metrô é o que salva a gente mesmo. Aí aumentar ele também é complicado. A gente está naquele finalzinho, sabe? Só aquela gotinha de fé de que pode acontecer alguma coisa boa. Com medo de o aumento perdurar, Adriano correu e comprou vários bilhetes na quinta-feira, quando o preço ainda era R$ 1,80. Comprei logo 45, depois mais um pouco, limitaram, 10 para cada um. Mas enfim, me preparei, mas é só mais um mês que eu tenho ali na reserva, um mês e meio, enfim, uma barriga que eu consegui para poder me adequar, mas torço que retirem isso. A CBTU disse que a suspensão no aumento ocorreu 3 dias após a decisão, porque só foi notificada nesta segunda-feira. A companhia também informou que ainda está avaliando se vai entrar com algum recurso para derrubar a liminar. Se a suspensão cair, o Sindicato dos Metroviários já garantiu um outro documento, dessa vez envolvendo o Ministério Público. Tanto o federal quanto o estadual. No caso do federal, ele já declinou a competência para o Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Estadual já está providenciando, deve entrar ainda hoje, se não já entrou, com a ação contra o aumento. A suspensão nos preços deve perdurar até que uma nova proposta seja apresentada. A gente entende que o reajuste já deveria, se eles pretendem fazer um reajuste, ele já deveria ser antecedido por obras de investimento, de ampliação, de modernização do sistema, da melhoria das condições dos próprios usuários do sistema. Nós, trabalhadores, já vamos para 2 anos sem aumentos salariais também, entendeu? Então, tudo isso, o governo deveria ter trabalhado nesse sentido. Já para os usuários das linhas de ônibus integradas ao metrô da capital e também da Grande BH, o valor continuou elevado, com aquele aumento de quase 90% até o momento. A BH Trans nos informou aí que até a meia-noite esse reajuste deverá acontecer, portanto, baixando também para o equivalente aí à proporção de 1,80. Já a Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado nos afirmou que o procedimento é feito ônibus a ônibus, no caso das linhas intermunicipais, e que está sendo realizada essa mudança do preço ao longo do dia de hoje. Bom, e agora o nosso próximo destaque é que um prédio de 2 andares, ele desabou ontem na cidade de Manhumirim, na zona da Mata Mineira. E a gente vai agora direto para a nossa redação conversar com o nosso repórter Marcelo Silveira, que tem as informações. Marcelo, tinha algum morador na casa no momento do desabamento? Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite para você, a todos que nos acompanham.
por mais incrível que possa parecer, havia um casal de aproximadamente 60 anos de idade cada um, e eles disseram para a polícia que chegaram a ouvir um barulho, uns estalos, e saíram para a rua, até para ver o que estava acontecendo, e provavelmente eles perceberam que esses estalos estavam dentro da casa. Minutos depois que eles saíram, o prédio veio ao chão. De acordo com a Polícia Civil, uma perícia deve ser feita pelo proprietário da residência, já que não houve vítimas. O proprietário ainda vai estudar se faz essa perícia, porque o prédio tem 36 anos e não apresentava nem rachaduras e nem trincas. Tá certo, obrigada, viu, Marcelo? Foi uma baita sorte para todo mundo. Não é? Obrigada. Bom, e agora a gente fala de uma carreta carregada aí com quase 2 toneladas de maconha que tombou ali na BR-262, perto de Joatuba, na Grande BH. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava escondida em meio a pacotes de farinha de trigo e se espalhou ali pela rodovia após o acidente. A droga veio do Paraguai e estava escondida em meio a vários sacos de farinha. Segundo a PRF, um dos pneus do veículo furou durante uma subida, o que fez com que o motorista perdesse o controle do caminhão, que tombou na marginal da pista. Imediatamente, o suspeito fugiu para o mato, deixando uma carga de cerca de 2 toneladas de maconha entre a farinha de trigo. O motorista Renato dos Santos Brito abandonou o veículo na BR-262 e a polícia ainda não conseguiu encontrá-lo. Foi localizado uma CNH de carreteiro. Esse motorista, pelas consultas, já tem passagem por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul e ele evadiu do local. Muito provavelmente que ele saberia que seria localizado o entorpecente. Ainda segundo a PRF, a maconha seria vendida na região metropolitana de Belo Horizonte. Um jovem de 24 anos e um adolescente de 16 que não tinham passagens pela polícia aproveitaram o acidente para tentar furtar 3 tabletes, mas não conseguiram fugir com a droga. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Professores da educação infantil se reuniram hoje na Câmara Municipal para pedir que os vereadores mediem junto à Prefeitura o pedido de equiparação da carreira com a dos professores do ensino fundamental. A manifestação dos caminhoneiros começou de madrugada em várias rodovias mineiras. Eles protestaram contra o aumento no preço do diesel. Mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida na MGC 497, zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesse domingo. A polícia fez a apreensão após uma ligação da Polícia Federal informando que uma carga de drogas estava chegando à cidade. 2 suspeitos foram presos, mas o motorista conseguiu fugir. Perto dali, em Uberaba, 650 quilos de maconha foram apreendidos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 homens foram vistos na BR-262, do lado de fora de um veículo, e fugiram para o mato quando os policiais se aproximaram. O carro apreendido estava clonado e pode ter sido roubado. Esta submetralhadora foi apreendida em Lagoa Santa com um menor suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com a PM, uma pistola e um colete à prova de balas também foram encontrados. As armas são de uso da Polícia Civil e do Exército. Na primeira reunião da comissão que investiga o pedido de cassação do vereador Wellington Magalhães por quebra de decoro parlamentar, os vereadores de Belo Horizonte pediram a presença de um procurador da casa para acompanhar o processo. O requerimento foi encaminhado ao presidente da Câmara, vereador Henrique Braga, que ainda não se posicionou sobre essa solicitação. Magalhães tem 10 dias para apresentar a defesa contra o pedido de cassação do mandato. O vereador e ex-presidente da Câmara, ele está preso aí desde o dia 25 de abril por suspeita de desvio de cerca de 30 milhões de reais do Legislativo por meio de fraudes em licitações de publicidade. Nosso próximo destaque é sobre casamentos. Gente, casamento é um momento importante na vida dos noivos, né? E no dia da festa, fotógrafos e também cinegrafistas registram tudo que ficará para sempre no álbum da família. Mas não é assim com todos os noivos, não. Isso porque alguns, eles são vítimas de golpe e não recebem nem os vídeos e nem as fotos. Para vocês terem uma ideia, somente de janeiro a março deste ano foram registrados quase 8 mil queixas desse tipo. Para quem vai se casar, contratar empresas que fazem filmes e fotografias é mais que algo de praxe. Registrar um dos dias mais importantes da vida de um casal é conseguir reviver aquele momento sempre que quiser. Mas, para isso, o investimento não é baixo. Já imaginou pagar R$6 mil por esse serviço e não recebê-lo? Foi o que aconteceu com a Érica. Ela se casou em 2015 e a empresa contratada até compareceu na cerimônia, registrou tudo. E quando foi que você percebeu que estava sendo lesada?
Eu percebi quando uma terceira pessoa que presta serviço para o Matheus me informou que ela não tinha passado as fotos para ele para edição por falta de pagamento. Aí eu resolvi fazer a pesquisa no CNPJ, no site Reclame Aqui, e fui fazendo as buscas, que aí eu fui perceber que realmente não era só eu, tinham mais pessoas que eu vi que eu não receberia o meu produto. Se tivesse pesquisado antes, talvez a Érica conseguisse evitar a frustração de agora. Existem mais de 15 relatos sobre a empresa processada por ela em sites de reclamações na internet. A maioria por demora ou não entrega de vídeos e fotos. É importante que ela faça uma pesquisa com pessoas que já contrataram essa empresa para saber as referências a respeito não só da qualidade do serviço prestado, como também da pontualidade do serviço prestado. Ela também pode verificar no PROCON se existem reclamações contra essa empresa. E uma vez decidido por essa empresa, ele tem que lembrar que tem que haver um contrato por escrito, com todas as características e informações importantes sobre esse contrato. Qual será a data da realização desse contrato, o prazo da entrega do serviço, a forma de pagamento, a multa rescisória, caso uma das partes desista do contrato. Atingir o patrimônio de alguém a partir da não entrega de produtos ou serviços combinados é considerado estelionato. Em Minas Gerais, foram quase 8.000 registros deste tipo de crime de janeiro a março deste ano. 2.900 aconteceram em Belo Horizonte e região metropolitana. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado e quem já se sente lesado pelo não cumprimento da entrega deve registrar uma ocorrência. A pessoa registra uma ocorrência para que ela se transforme em um inquérito policial. Através do inquérito, a pessoa vai ser ouvida, vai trazer as provas, o documento assinado, o contrato assinado, o depósito do valor e para qual conta esse valor foi, para a gente é essencial, para que a gente consiga fazer o caminho do dinheiro, para chegar no patrimônio da empresa, conseguir fazer o bloqueio e ressarcir para as vítimas. E os prejuízos não são só financeiros. Por enquanto, a Érica tem que se contentar com os vídeos do celular. Eu falei com ele, deixei bem claro que eu não queria o dinheiro dele, que eu queria só meu produto, que foi um dia tão especial para mim e eu não tenho recordação nenhuma daquilo ali. Porque noiva a gente não vê o casamento, né? A gente só vê depois no vídeo. E essa parte eu fui lesada, infelizmente. E você vai ver a seguir, Atlético e Cruzeiro venceram no Campeonato Brasileiro no final de semana, subindo na tabela de classificação. E o Cruzeiro tem um jogador na lista de suplentes do técnico Tite. Estamos de volta e agora falamos da rodada do futebol no final de semana. O Cruzeiro venceu o Sport no Mineirão por 2-0 e subiu na tabela. O time chegou a ficar na zona de rebaixamento nas primeiras rodadas, mas agora está em 8º lugar. Com 1 minuto de jogo, já dava para perceber que o Cruzeiro ia partir para cima do Sport. A equipe pernambucana explorava os contra-ataques. O Cruzeiro até balançou a rede, mas a arbitragem marcou o impedimento. De tanto insistir, o primeiro gol veio nos acréscimos. Arrascaeta cruzou e Dedé cabeceou firme, sem chances para o goleiro Magrão. Apesar da vantagem no placar, os jogadores do Cruzeiro queriam ampliar. E foi na insistência de Arrascaeta que o segundo gol saiu. Um golaço. Poderia até ter sido uma goleada, mas o goleiro Magrão impediu. A vitória faz o Cruzeiro subir na tabela do Brasileirão em um momento importante. Este foi o primeiro de 10 jogos em 30 dias, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Cruzeiro está indo forte em todas as 3 competições e não vai priorizar nenhuma delas agora. Pode, em uma determinada semana específica, priorizar jogos, mas aí naquela semana específica, e aí vamos analisar aquilo que deve ser feito baseado nas prioridades daquele momento. O fim de semana também foi positivo para o Atlético. O Galo venceu o Xará do Paraná em Curitiba e de virada. Nosso repórter e comentarista André Salles também acompanhou essa partida e vai nos dizer se, além da vitória valiosa, se Thiago Largue foi aí acertado nas suas escolhas em campo. André, boa noite. Com certeza, Inácia. Boa noite para você e para todo mundo. Um jogo muito bom de assistir, inclusive, lá na Arena da Baixada. A gente está vendo os lances. 2 equipes que saíam jogando, não davam chutão, enfim. Mas o Atlético no primeiro tempo não foi bem, acabou saindo derrotado.
mas o Lag já até, inclusive, no primeiro tempo, colocou o Casares, que deu esse passe aí para o primeiro gol de empate. E aí o Atlético melhorou muito, foi muito superior ao Atlético Paranaense, talvez até também por uma questão de preparo físico, já que descansou durante a semana, né, os titulares. Acabou vencendo por 2-1 e olha, Inácia, poderia ter sido mais, viu? O Atlético realmente foi muito bem na segunda etapa e o goleiro Santos evitou outros gols. Muito bem, e outro assunto é que hoje, gente, saiu a lista dos convocados do técnico Tite para a Copa do Mundo. O zagueiro Dedé do Cruzeiro foi o único jogador de times mineiros convocado e entrou na lista de suplentes. André, foi justa essa convocação? Agora só um de Minas? Acho que justa. E também se a gente for imaginar quem de Minas poderia ir, né? Acho que faltam nomes realmente. Em outros anos, na última Copa aqui no Brasil, tiveram jogadores, o Vitor foi, o Jô foi, estavam aqui no Atlético, mas dessa vez acho que foi justo. E aí o Dedé acaba sendo premiado por toda a superação e realmente está jogando muito. Mas é bom lembrar, essa é a lista de suplentes. Tá bom, obrigada, viu, André? Bom, e o América joga daqui a pouquinho contra o Ceará às 8 horas da noite em Fortaleza. Bom, e agora uma pequena pausa nas notícias da segunda-feira para refletirmos sobre os desafios diários da vida, mas também sobre as oportunidades que ela nos dá. Quem dá essa dica aí é o professor de física mais famoso do Brasil, Edir Pachecão, para você começar bem a semana. Meus queridos, me diga aí, quem será você amanhã? Depende de quem você conhecer hoje. O segredo da vida é entender de gente, pois vivemos em um mundo em que os relacionamentos são primordiais. Um mundo formado não por hierarquias, mas por parcerias envolventes. O segredo é gente, é gostar de gente e ter paciência com gente. E para isso temos que nos amar, pois a ira e a raiva levam à competição. E o amor incentiva a cooperação, o compartilhamento. O amor é um grande negócio. No mundo só tem dois seres: pessoas e coisas. De quem são as coisas? Das pessoas. E para entender de gente, lembre-se sempre que cada um de nós tem o seu monstro secreto, sua insanidade oculta. De perto, ninguém é normal, pois uma parte sua pesa, pondera, outra parte delira. E você é aquilo que faz, não aquilo que você diz. E nós não vemos o que vemos, vemos o que somos. Cada pessoa é um pacote, meus queridos, não um item isolado. Muitos querem saber o que os outros vão pensar de mim. O que os outros pensam de você é da conta dos outros e não da sua. Pessoas invejosas e que nos fazem mal são dignas de pena e não de raiva. Sabendo de tudo isso, tenha mais paciência com as pessoas. É comum depararmos com pessoas depressivas. Para entendê-las, lembre-se que depressão é excesso de passado em suas mentes. Que ansiedade é excesso de futuro. O momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. E tudo no mundo é importante, até mau cheiro. Se não tivesse mau cheiro, não teria perfume. E quantos impérios foram construídos através do perfume? Muitas pessoas são imediatistas. Tenha paciência com elas também. Elas esquecem que o caminho para o sucesso não é feito em primeira classe, que é preciso atravessar desertos. Esquecem que, enquanto empregados, deveriam se comportar como donos e que sempre é preciso pensar mais com a cabeça e menos com o bolso. E se você achar que fazer isso é difícil, lembre-se que as limitações existem apenas em nossas mentes. Se usamos a imaginação, nossas possibilidades se tornam ilimitadas. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E veja no próximo bloco, há um mês da Copa do Mundo, o comércio de BH já se veste com as cores verde e amarelo. 4 detentos fugiram na noite de ontem de um presídio em Pouso Alegre, no sul de Minas. Os presos cavaram um buraco na parede da cela, pularam o muro da penitenciária e fugiram em um carro que os aguardava ali na rua lateral. Após a fuga, as outras celas foram inspecionadas e houve necessidade de usar balas de borracha para conter os presos, segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional. Foi instaurado um procedimento administrativo para apurar as responsabilidades e circunstâncias dessa fuga. Ano de Copa do Mundo é ano em que as cores verde e amarelo colorem as ruas. E para atender o consumidor apaixonado, camisas, bandeiras, bolas, artigos variados já são encontrados no comércio da capital. São itens que conquistam o consumidor, o que deve aumentar as vendas em 8%. Se para muitas pessoas, ano de Copa do Mundo só serve para torcer por uma seleção, para o comércio, o período é de torcida também por boas vendas. Esta loja, no centro da capital, já está preparada para receber os apoiadores do futebol brasileiro. Nós estamos aguardando, a expectativa é boa, nós estamos preparados, o estoque nós temos. No mercado, o torcedor encontra de tudo.
camisas, bandeiras, bolas e muitos outros artigos que vão ajudar a enviar boas energias aos jogadores. O produto-chefe mesmo, o que puxa é a camisa. Aí vem os acessórios, né? É uma chuteira, é um calção, as bandeiras, né? A expectativa do comércio varejista brasileiro é de um aumento de cerca de 8% nas vendas. Os números são comparados ao movimento da Copa passada, em 2014. E parece que dessa vez a nossa economia vai jogar a favor. Para este especialista da FEComércio Minas, este ano, setores diferentes serão afetados. Apesar de 2014 a Copa ter ocorrido aqui no Brasil, o foco daquele ano era o setor de serviços. Para este ano, a expectativa é que o varejo acabe oferindo um faturamento superior. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, espera-se, né, que as vendas aumentem em 126 milhões de reais. O setor de eletrônicos deve ser o mais impactado, principalmente pela venda de TVs. Este ramo será o responsável por quase metade do faturamento. Eu vou comprar. O que você vai comprar? Uma televisão gigante. Comprar uma televisão nova e está preparado para a Copa que nós vamos ganhar. E a animação pelas ruas é geral. Os brasileiros estão empolgados com a seleção do técnico Tite. O Tite escolheu os melhores agora, não tem mais aquela de panelinha do Dunga, acabou, aquilo acabou. Dessa vez vai, estou muito confiante. O Tite montou um time muito bom, né? Nós passamos por várias decepções, mas a gente viu um crescimento bacana da seleção e estou muito confiante. Os lojistas comemoram o otimismo da torcida. É que se o time for bem na disputa, o comércio sai lucrando. Sim, isso exerce uma influência positiva. As pessoas elas tendem a acompanhar ainda mais, né, o seu time, a seleção no caso, justamente pelo bom desempenho que ela vem apresentando no último período entre a última Copa e esta. E se você quiser rever essa ou outras reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Band Minas. Você assiste, revê e compartilha à vontade na hora que você quiser. Eu agradeço a sua atenção por hoje. Nosso jornal está chegando ao fim. Amanhã a gente se encontra. Bom descanso, boa noite e até lá.